Fala pessoal, beleza? Meu nome é Yuri Neville e eu estou sendo monitor de vocês nesse período. Então bora começar! Hoje eu trouxe para vocês uma aula de análise de gráfico referente a limites. E eu separei 3 gráficos, mais um gráfico desafio, que aí você tenta fazer aí, beleza? Então vamos começar então. Eu peguei essa primeira questão, aí o que significa essa questão aqui? Ó? Vou ler para vocês o enunciado. O gráfico a seguir representa uma função f de -3, no intervalo no caso, de -3 a 4 em R. Então ele pediu para determinar a letra A, a letra B e a letra C. Beleza? Então como que a gente vai fazer isso aqui então? Vamos primeiro fazer pela letra A. Ele está falando o seguinte, ele quer no ponto 1. Então como que a gente vai fazer aqui então? Vou colocar aqui, ó, letra A, F no ponto 1. Agora vamos analisar o gráfico, né? Onde está o ponto 1 no gráfico aqui? Primeiramente a gente tem que localizar o ponto 1. Vamos marcar ele aqui, tá? Esse aqui é o ponto 1, correto? Então ele está falando que então, no ponto 1, qual valor que ele vai gerar para ele, ó? Se você parar para analisar, ele tem o -2 no ponto 1 e o 4 no ponto 1, tá? E aquela dica que eu dei para vocês, basicamente só vocês ficarem com aquele que tiver com bolinha fechada. Então no caso, esse resultado aqui vai ficar no ponto 1 igual a 4. Então a f no ponto 1, ele é equivalente a 4, beleza? Vamos para a letra B agora. A letra B pede o seguinte, limite da f de x quando x tende a 1 com esse sinal de negativo aqui. Deixa eu explicar para vocês o que é esse sinal de negativo e aqui na C tem um sinal de positivo, né? Como que vai funcionar? Pense numa reta numérica, tá? Uma reta numérica. E finge que aqui no meio tem um zero, correto? Tudo que for à direita do zero, ele é o quê? Positivo, não é? Tudo que for à esquerda do zero, ele é o quê? Negativo. Então nessa analogia a gente pode falar o quê? Que tudo que tiver antes do número aqui, a gente pode falar que é negativo, então ele é esquerdo. E tudo que tiver depois do zero, ele é positivo, então ele é direito. Beleza? E para que eu disse isso? Então vamos colocar aqui de novo, que aqui na B ele está pedindo o limite quando f de x, quando x tende a 1 pela esquerda. O que é isso aqui, ó? Finge que esse número, o 1 está aqui, ó, tá? E o 0 está aqui, correto? Ele fala o seguinte, ele quer o limite quando x tende 1 pela esquerda. Nessa analogia aqui, todos esses números aqui, esses valores aqui, eles são referentes ao quê? À esquerda do número 1, correto? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui então? Deixa eu apagar para vocês verem. Deixa eu apagar aqui que a gente ganha mais espaço também. A gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar. Depois que a gente já fez essa analogia aqui, agora a gente consegue resolver agora a questão. Então vou pegar uma cor diferente aqui para vocês. Vou pegar, por exemplo, o azul, para ficar mais fácil, tá? Então vamos supor, então, ele falou o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, correto? O que você vai fazer, então? Todos os valores que tiverem à esquerda do 1, você vai fazendo isso aqui, ó. Faz isso para poder você não errar. Então, se parar para analisar, quanto mais eu chego próximo do número 1, que número ele vai gerar para mim? Ele vai gerar o quê? -2. Então, toda vez que eu chego pela esquerda do número 1, ele vai gerar para mim um -2. Então, nesse caso aqui, na letra B, ele vai gerar qual valor para mim? -2, correto? Agora vamos para a letra C agora. É o mesmo sentido, correto? Então vamos lá, letra C. Ele pede também o x tendendo a 1, só que agora ele quer pela direita. E o que você vai fazer então? Faz o mesmo processo. Faz um monte de setinha assim, ó, um monte de risco, até chegar no 1. Ó. Vai fazendo até chegar no número 1. Se você parar para analisar, quanto mais próximo eu chego do 1 pela direita, que número ele vai tender aqui? Ele vai chegar em qual número? No 4, correto? Então no caso, ele vai gerar o valor 4 para mim. E esse foi um tipo de análise de gráfico, correto? Então vamos para o próximo. Nesse aqui, ele fala o seguinte, é o mesmo do anterior. O gráfico a seguir representa uma função f no intervalo de -6, então no caso daqui, a 9, então até aqui, correto? E ele pede para determinar em R esses valores aqui, tá? Então vamos primeiro, ele quer no ponto 2. Vou colocar aqui então f no ponto 2, que valor que eu vou ter? De novo, no ponto 2 aqui, ó, a gente vê primeiro onde está o ponto 2, achou o ponto 2, correto? O que a gente faz agora? A gente observa agora quais valores que eles estão gerando aqui para mim.
Ele gera para mim o 2, ele gera para mim o 3, ele gera para mim o 5. Mas como aquela dica que eu dei, prioriza sempre que tiver bolinha fechada. Então, no caso, no ponto 2, ele vai gerar qual valor para mim? Ele vai gerar o 3, tá? Então, no caso, ele vai gerar o valor 3 para mim. Beleza? A B aqui, ele pede limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda, que tem um sinalzinho de negativo aqui, ó, tá? Então, o que a gente vai fazer, então? Tudo que tiver à esquerda do 2, a gente tem que colocar aquelas listrinhas, setinha, o que você preferir. Então, quanto mais próximo a gente chega do 2, ele vai gerar qual valor pra gente? O 2, correto? Então, no caso, é saber quando o limite da f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, ele vai gerar qual valor pra gente? 2. Beleza? Então, vamos lá para a letra C agora. A C ele pede o seguinte, limite da f de x quando x tende a 2 pela direita. Aqui tem um sinal de positivo, tá? Não sei se está dando para ver direito, mas aqui tem um sinal de positivo, tá? Então vamos lá, então. Ele quer 2 pela direita, o mesmo processo. Deixa eu colocar outra cor para vocês verem o que eu tô fazendo. Vamos colocar com azul. Então, a direita do 2. Então, quanto mais próximo eu tiver do número 2, ó, vamos lá. Se eu fizer cada vez mais próximo, ele vai gerar qual valor para mim, ó? Se parar para analisar, ele vai bater em qual valor? No 5, correto? Então, no caso, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, ele vai atender qual valor para mim? Ele vai atender o valor 5, beleza? Vamos agora para a letra D. E assim, pessoal, é sempre você faz essa analogia, fazendo essa setinha, que fica muito mais fácil de você não errar, tá bom? Então vamos lá para a letra D agora. O que a D pede? Ele pede o seguinte, limite da f de x quando x tende a 2. Agora não tem nem sinal de positivo e nem sinal de negativo. Então o que eu tenho que fazer aqui? Uma diquinha para vocês, tá? Limite lateral não existe, ou no caso de ambos existirem, porém com valores diferentes, diremos que a função não tem limite no ponto em questão. Então o que eu quero dizer com isso? Aqui, se você parar para analisar, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que no caso é o negativo e positivo aqui, eles são diferentes, né? Porque dois, ó, esses dois aqui, ó, vamos pegar, que é a letra B e letra C, 2 e 5 que deram os resultados, né? Foi aqui, ó, esquerdo, foi esquerdo e direito, tá? Letra B e letra C. Se você parar para analisar, 2 e 5 são diferentes. Você não concorda comigo? Se eles são diferentes, eu posso falar que no ponto, quando x tende a 2 aqui, ele não vai existir. Porque ele não pode existir no ponto se os limites laterais forem diferentes. No caso, eles não forem igual. Beleza? Então, nessa resposta D aqui, eu poderia colocar assim, ó, que ele não existe o limite nesse ponto. Correto, pessoal? Então, no caso, vamos fazer a letra E e a letra F aqui agora, tá? Na letra F, ele pede no ponto menos 2. Se você parar para analisar, onde está o menos 2 na reta aqui? Eu posso colocar aqui, ó, na reta não, né? No gráfico aqui. O menos 2 está aqui. Correto? Então, ele vai para mim gerar qual valor? Vai gerar o valor para mim 0. Então, na letra E aqui, vai ser 0. Correto? E na letra F, a mesma coisa. Ó. No ponto 7, qual ponto 7 tem aqui? É esse aqui, tá? Então, se ele está aqui, ele vai gerar qual para mim valor? 0 também. E assim a gente fechou mais um gráfico aqui. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo. Então, pessoal, nessa aqui, eu quis colocar uma questão para a gente poder ver também como que o limite, no caso de análise de gráfico, tem como também ser encaixado nessa questão, tá bom? Então vamos lá. A questão fala o seguinte, o gás vapor d'água é mantido a temperatura constante. À medida que o gás é comprimido, o volume V, então a gente tem que gravar isso aqui por enquanto, tá? Decresce até que atinja uma certa pressão, P, tá bom? Crítica. Além dessa pressão, o gás assume forma líquida. Observando a figura a seguir, determine. O que ele está pedindo aqui, então? Vamos lá, então. O limite de V. Quem que é o V? É o volume, tá? P é quem? É o ponto crítico. Então ele está falando o seguinte, então. Limite no volume quando o ponto crítico tende a 100 pela esquerda, que tem um sinalzinho de negativo. O que a gente vai fazer no gráfico para poder analisar ele? Então a gente vai pegar todo o valor que tiver à esquerda do número 100. Então se a gente fazer isso aqui, ó, fizer isso aqui, ó, fizer um monte de setinha, até chegar mais próximo do número 100 aqui, ó, ele vai bater qual valor pra gente? 0,8. Beleza? Então nessa letra A aqui, a gente pode falar que o limite de volume no ponto crítico, onde ele tende a 100 pela esquerda, ele é qual valor pra gente?
é 0,8, que é esse ponto aqui, ó. Beleza? AB, ele pede o quê, ó? O limite do volume no ponto crítico quando o 100 tende pela direita, que tem um sinalzinho de positivo, tá bom? Então o que a gente vai fazer, então? O mesmo processo. Deixa eu só apagar essa letra B aqui, que ficou meio estranho aqui. Vamos lá, então. Letra B. É o seguinte, então. Ó. Vou colocar com outra letra aqui, outra cor, só para vocês enxergarem aqui, ó. Agora ele está falando que é pela direita, tá? Então todo número que for à direita do 100, a gente vai fazendo até chegar próximo ele, tá? Se você parar para analisar, que valor que ele vai bater para a gente? 0,4. Correto? Então eu sei que o limite do volume no ponto crítico, né? Quando ele tende a 100 pela direita, ele vai gerar qual valor para a gente? 0,4, que é esse valor aqui. Correto? E a letra C, o que ele pede? Vamos lá. Deixa eu colocar a caneta vermelha de novo. A letra C ele fala o seguinte: o limite quando o volume do ponto crítico tende a 100, tá? Agora nem é pela direita nem pela esquerda. O que a gente pode analisar aqui? É o mesmo do anterior aqui, ó. Se os limites laterais forem diferentes, né? Isso aqui é diferente desse aqui. Então posso afirmar que no limite, quando o número aqui é 100, tanto pela esquerda pela direita aqui, eu posso falar que nesse ponto aqui ele vale o quê? Ele não existe também, porque os limites laterais são diferentes. Então a gente fez a letra A, letra B e a letra C. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Então, essa aqui é a questão desafio. Eu vou deixar um tempinho para vocês. Aí vocês podem tirar um print e tentam fazer aí. Beleza? Eu vou fazer aqui também depois. Então vamos lá. Beleza. O que essa questão pede aqui, ó? Um paciente em um hospital recebe uma dose inicial de 200 mg, tá? De um medicamento. A cada 4 horas recebe uma dose adicional de 100 mg. A quantidade FT do medicamento presente na corrente sanguínea após T horas é exibida na figura a seguir. Determine e interprete. Então, no caso, ele quer a letra A e a letra B, tá? Na letra A, o que ele pede? O limite da F de T quando T tende a 8 pela esquerda. O que significa isso? Quem que é F de T no gráfico? Isso que a gente tem que interpretar aqui primeiro, ó. A F de T, ele está dizendo que é isso aqui, ó. Então, no caso, é o Y, tá? Vamos colocar que a F de T aqui é o Y, tá? E quem que é o T? O T, ele fala que é horas aqui, então a gente pode chamar isso aqui de X, tá? Então, Y e X, correto? Então, ele fala o quê? 8 pela esquerda. O que a gente vai fazer, então? A gente vai vir aqui num gráfico referente ao número, a letra T aqui, ó, que é em horas, e vai fazer tudo que tiver à esquerda do 8. Ó. Se parar para analisar, faz de novo aquelas listrinhas, e você vai parar para analisar o seguinte: quanto mais próximo eu chego do 8, ele vai bater qual valor para mim? Esse valor aqui, né? E qual valor vai ser gerado para mim? Se a gente parar para analisar, ó, ele está no meio do 100 e do 200 aqui, ó, tá? E qual valor seria isso aqui? A gente pode falar que é metade. No caso aqui, ó, 150, tá bom? Então, no caso, a letra A aqui, ele vai gerar qual valor para a gente? Então, o limite da F de T, quando T tende a 8 pela esquerda, ele vai gerar qual valor? 150, beleza? Então, vamos para a letra B agora, pessoal. A letra B é a mesma coisa, só que agora pela direita. Não sei se tem como enxergar aí, mas é um sinal de positivo aqui. Então, ele aqui é o limite da F de T quando o 8 tende pela direita. Eu vou colocar com outra cor aqui, para vocês visualizarem. 8 pela direita. O que a gente faz agora? Então, todos os valores aqui, ó, até chegar no valor 8, mais próximo. Então, se você parar para analisar, que número ele vai bater aqui para a gente, ó, à direita do número. Que número que ele vai bater? Se você parar para analisar, quando ele chega mais próximo do 8 aqui, ó, ele vai bater esse valor aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui. Ele vai bater esse valor aqui, ó, tá bom? E que valor esse aqui gera pra gente, ó? Se a gente fizer isso aqui, ó, qual o valor que gera pra gente? Tá entre 200 e 300, então a gente poderia colocar que esse valor é 250. Então, no caso, o limite da F de T quando P, aqui no caso é P, né? Quando P tende a 8 pela direita, que valor que vai gerar pra gente? Vai gerar 250. E por hoje é isso, pessoal.
Espero que você tenha gostado e tenha entendido o que foi passado hoje. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar me perguntando. Eu vou deixar aqui no fim do vídeo o meu contato, caso você queira me mandar alguma mensagem. E não menos importante, queria pedir para você, que não é inscrito no canal da UGBFERP, que por gentileza, se inscreva, curta esse vídeo, mande para algum de seus amigos que está precisando ver essa aula, porque você fazendo isso, faz com que vários outros alunos também possam usufruir desse conteúdo. E tem uma frase que eu gosto muito e tem a ver com isso que eu disse agora. A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído. Essa frase é do Confúcio. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!